Deus, eternamente agora e sempre, pelo século do século. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais irmãs que irmãos, o Evangelho de hoje, como ouviram, é um Evangelho curto, pequeno, 4, 5 frases, não mais do que isso. É o Evangelho de São João. E como é o Evangelho de São João, é um Evangelho denso. O que é que isso significa? É um Evangelho compactado. Não há buracos dentro do Evangelho, isto é, espaços vazios, para nenhum tipo de especulação ou especulação humana ou interpretação que não seja a interpretação dada como inspiração pelo próprio Espírito Santo. João, o teólogo, vê e fala do amor de Cristo. São Mateus, São Lucas e São Marcos falam também do amor de Cristo. Esta ausência de passadeira é altamente pejorativa para o meu barco. Está sempre a escorregar. Eu peço desculpa, eu estou habituado a ter a passadeira para o fixar. Bem, então São Mateus, São Marcos e São Lucas falam do quê? Dos atos de amor de Cristo, mas atos exteriores. Atos praticados por Cristo que Ele faz com suas mãozinhas, com a sua boca, quando Ele olha. São atos exteriores de um amor interior que Cristo tem, que é o amor interior de Cristo que informa os atos exteriores de Cristo. Os milagres são exteriores, são fora dele. Acontecem aos outros que Cristo cura, que Cristo acolhe, que Cristo protege. João teólogo não é, enquanto evangelista, como os outros três. É mais profundo. Ele não se fica só na narração dos milagres, como os outros três evangelistas. Ele vai falar do amor interior de Cristo que informa os atos exteriores do próprio Cristo. O Evangelho de hoje é isto que nos transmite, da parte de João, teólogo, o bem-amado apóstolo do Senhor. É o Evangelho do amor do Pai na Trindade. É também o Evangelho do amor do Deus triúnico, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Evangelho do amor triúnico porque São João teólogo começa por aquela frase que hoje o diácono proclamou, dizendo: ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu dos céus. Que é o Filho do Homem. O Filho do Homem quem é? É Cristo. Porquê é que se chama Filho do Homem? Porque é filho de Maria, mãe de Deus. E Maria tem carne, natureza humana só, como nós. Ossos, tendões, órgãos, como eu disse há dias, sistema linfático, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, artérias, veias. E Maria é a imagem de todo o género humano. Ela é a imagem do homem e da mulher, ela é a imagem do homem. Maria é a imagem do homem. Como eu já vos disse, o homem comporta feminino e masculino. Quando eu digo homem, não me refiro ao género masculino. Quando eu digo o homem, em igreja eu refiro-me ao feminino e ao masculino, que são o homem. Então Maria é a imagem do homem criado por Deus. Daquele homem homem, daquele homem que é homem masculino e homem feminino, ao qual chamamos mulher. Maria é essa imagem. Então Cristo é filho de Maria, por isso ele diz sempre, ele fala do Filho do Homem, o Filho do Homem. E o Filho do Homem é Cristo. E o Filho do Homem, Cristo, é o Verbo que encarnou no ventre de Maria. E o Filho do Homem, Cristo, que encarnou no ventre de Maria, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho. Filho sentado à direita do Pai, esse Filho sentado à direita do Pai que encarna no ventre de Maria e que por isso mesmo se diz ele próprio o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é Filho do Homem plenamente, porque a natureza humana de Cristo e a vontade humana de Cristo são herdadas de sua mãe, Maria, Virgem Santíssima, mas ele é também Deus, porque ele não deixa de estar sentado à direita do Pai, ele não deixa de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Antes da encarnação do Verbo, só se dizia o Verbo de Deus. Não se falava de Cristo. Nem se pode, no Antigo Testamento,
falar de Cristo. Se lerdes o Antigo Testamento, aqueles quase 50 livros do Antigo Testamento, vereis que nunca se fala de Cristo. Fala-se do Verbo de Deus, do Filho de Deus, que é Cristo mais tarde. Só podemos falar de Cristo quando Maria dá à luz. Quando, após aquela gestação de 9 meses, sai do ventre dela o Filho do Homem, o Verbo encarnado, Cristo, o ungido de Deus. É o que quer dizer Cristo. O Messias, o ungido. Só depois de sair do ventre de Maria é que temos Cristo. Mas este Cristo que sai do ventre de Maria é aquele que desceu dos céus. E é aquele que subiu aos céus, como diz João hoje, no Evangelho de hoje. O Senhor encarna na natureza humana de sua mãe, vem a ser sua mãe, Maria, mas ele continua sentado à direita do Pai. Não ficam duas pessoas na Santíssima Trindade. Isto é importante que nós retenhamos, que nós fixemos, aprendamos, assimilemos e não esqueçamos porque muitas pessoas poderiam pensar, bem, então se a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho está sentado à direita do Pai, se o Filho encarna no ventre de Maria, só ficou lá o Pai e o Filho na Trindade. E o Espírito do Pai e o Espírito Santo, perdão, na Trindade. O Filho está cá em baixo. Está cá em baixo, está lá em cima. A Trindade nunca deixa de ser Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são sempre triunicamente juntos. Só que a segunda pessoa encarna no ventre de Maria, mas ela continua na sua natureza divina. Ela está intacta junto do Pai e do Espírito Santo. Na sua natureza humana é que ela está junto de Maria, sua mãe, e junto dos apóstolos, e junto daqueles povos e gentes das Galileias por aí fora. Bem, e junto de todos aqueles que em igreja encontraram em Cristo o seu Salvador, o aceitaram e viveram, ou procuraram viver de forma semelhante a Ele, ao longo de 2000 anos de igreja, até aos dias de hoje. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a amar como Cristo amou. Cristo, o Verbo encarnado. Para aprendermos a fazer a vontade também de Deus, como Ele fez a vontade do seu Pai. Sermos mais presentes aos outros, como Cristo foi presente a todos. Estarmos junto do que é importante e atentos à única coisa que é relevante como nas nossas vidas, como Cristo esteve. O que era relevante para Cristo era cumprir a missão que o Pai me pediu que cumprisse. Era importante estar junto de quem? Dos apóstolos e de todos aqueles que queriam estar junto de Cristo, para que o Senhor pudesse ser uma correia transmissora a todos os que queriam ouvir a transmissão daquilo que Cristo tinha para transmitir. Não adianta nada Cristo ter falado se não houvesse ninguém para ouvir. Ele teria dito, na mesma, da parte do seu Pai, tudo o que havia para ser transmitido, mas se ninguém houvesse ouvido, o Senhor teria ficado só. E nem nenhuma teria aproveitado das palavras de Cristo. Isso não diminuiria Cristo em nada, não faria com que Ele fosse menos Deus ou menos homem, se ninguém ouvisse o que Ele disse. Como nós na igreja, não somos mais igreja porque são 10 fiéis sentados como hoje, ou 12, ou que estão cá 70. O mal é para os 60 que não vieram, ou para os 50, entendem? A igreja. Eu não deixo sempre metropolita com 5 fiéis, com 1, ou com 50 ou com 500 mil. Fico triste apenas quando 2000 anos de igreja, de amor provado no sangue da cruz, e provado no sangue da cruz, século após século, na pessoa de cada um dos mártires, homens e mulheres que deram sangue ao longo destes últimos 2000 anos, desde o século I até o século XXI, eles foram dando sangue igual ao de Cristo, como Cristo deu na cruz, eles deram também ao longo das suas vidas. E nunca mais acabam estas santas férias, que são uma desculpa para não estarmos presentes junto daquele que amamos. Se calhar não amamos. Não falo de vós, que estáis cá hoje. Não falo daqueles que estão doentes e não puderam vir. Não falo daqueles que de alguma forma tiveram problemas graves e não puderam estar cá hoje. Ainda que um problema grave na nossa vida é um motivo maior até para nos aproximarmos mais de Cristo. Eu só fico triste por ver que as férias se prolongam desde junho, para alguns, até finais de novembro. 5 meses de férias da igreja, que é a sua própria casa. Depois chega o Natal. Começamos a preparar-nos para o Natal, para as compras. Já não temos tempo para a igreja. Depois, a seguir ao Natal, o que é que isto tem a ver com o Evangelho de hoje? Já vos digo o que é que tem a ver com o Evangelho de hoje. A nós e aos outros, sobretudo, que espero que possam tropeçar nestes áudios que o Padre Sérgio generosamente vai gravando. E chegamos depois do Natal,
não há espaço para a igreja também, temos que pagar os cartões das compras de Natal e depois aproximamos da Páscoa, temos que comprar mais uns ovos de Páscoa, uns chocolates, mas não temos tempo, e depois vamos nos preparar para as férias outra vez no ano seguinte. E nunca há tempo para a igreja, nem para amar, nem para estar presente, nem para ajudar, nem para nos comprometermos. E Cristo é o homem do compromisso, o homem na sua natureza humana do compromisso, que nós sabemos como foi exaustivamente cumprido na cruz. Ele é o Deus do amor, é o que constrói tudo em nome do Pai. É o que constrói tudo em nome do Pai e deixa toda a obra realizada para que o Espírito Santo venha e abençoe, dê vida a tudo o que Cristo realizou em nome de seu Pai. E hoje, amados irmãos e irmãs, o apóstolo João, evangelista, dá aquele exemplo da serpente no deserto. Ouviram no Evangelho de hoje que há uma serpente no deserto, à imagem da qual, quando ela foi levantada no tempo dos judeus, no deserto, também, diz o Evangelho de hoje, o Senhor, Cristo, nosso Deus, é levantado, é erguido, é ressuscitado do túmulo. Bem, mas íamos perguntar, o que é que faz uma serpente? Ali, mandada construir por Deus, Deus diz a Moisés, constrói uma cabeça de serpente e põe incrustada em cima de um cajado. Ora, na antiga lei eram proibidas por Deus. Por este mesmo Deus que manda fazer a cabeça de serpente, eram proibidas as estátuas, como sabeis, eram proibidos imagens volumétricas, tridimensionais de Deus. Bem, e nós podemos perguntar-nos, mas, bem, e antes disso o que é que acontece? Eles revoltam-se contra Deus, os judeus andavam sempre nisto, sempre em revolta permanente, sempre, bem, os milagres não servem para nada se não tivermos um coração semelhante ao de Deus. Os judeus viam milagres todos os dias feitos por Deus, e todos os dias eles abandonavam Deus, todos os dias criticavam, estavam sempre descontentes com alguma coisa, e às vezes críticas terríveis, ao ponto de fazermos erros de ouro, como sabeis, de criticar Deus, de querer voltar para o Egito, de acusar Deus e Moisés, porque é que estamos aqui agora no meio do deserto, não temos nada para comer e tal. Bem, numa dessas situações, Deus envia as víboras, as cobras venenosas no deserto, e naquele deserto, vede bem, onde Moisés andava com o povo judeu, não havia muitas cobras, e muito menos cobras venenosas. As cobras venenosas, naquele espaço, naquele deserto onde o povo judeu andava, junto ao Mar Morto, tinham poucas cobras, e das poucas que tinham, pouquíssimas eram venenosas. Então, porquê é que Deus envia as serpentes? Por uma série de razões. Uma delas é que foram milhares de serpentes, que não era possível existirem todas no deserto. Havia poucas cobras e venenosas menos ainda. E de repente os judeus, picados e a morrer, vendo os seus irmãos e irmãs serem picados e mordidos pelas serpentes, e eles pedem a Moisés, pede, Senhor, o teu Deus é o nosso Deus, que nós pecamos. Nós pecamos. Como sempre. Que o Senhor não nos mate. E bem, e é quando Deus diz a Moisés, olha, prepara a cabeça da serpente em bronze. E porquê bronze? Porque era um metal mais precioso. Não no sentido de custo, o ouro era mais precioso e a prata do que o bronze. Mas o bronze era mais precioso, que era dos três, do ouro, da prata e bronze. O bronze era a matéria mineral mais dura, era o bronze. E também porque a serpente, porque Deus, quando manda pôr a serpente em cima do cajado, e o que é que ele diz a Moisés? Diz ao povo que aqueles que tiverem fé, olhem para a serpente, e os que tiverem fé, eu curá-los-ei. Os que tiverem fé vão ser curados por mim, é esse eu curá-los-ei. Olhem para a serpente. Então, porquê é que Deus põe a serpente? Porque a serpente, Deus tinha que trabalhar com o conhecimento do povo da época. Eram 800 mil judeus. De onde é que eles vieram? Do Egito. Quanto tempo tiveram no Egito? Quase 7 séculos, 600 e tal anos. Quem é que é Moisés? Moisés é, antes de conduzir o povo no deserto, ele é filho do faraó, não do sangue do faraó, mas é como se for filho do faraó, tratado como filho do faraó. Logo, ele teve todos os privilégios no Egito. Moisés, que agora conduzia pelo deserto o povo de Israel, ele teve acesso a todos os rituais, entre aspas, litúrgicos, dos sacerdotes do Egito, dos sacerdotes pagãos.
do Egito. Logo, ele conhecia toda a cultura exótica e esotérica daquele tempo. E os egípcios herdaram esse conhecimento de magias e de deuses e semideuses, que eles eram politeístas, tinham dezenas de deuses, tinham deuses inventados para tudo. Os egípcios herdam esse conhecimento e essa tradição de uma outra civilização, que cada um de vós já ouviu falar, que se chamam os babilónios. E os babilónios, ou a Babilónia, ainda herdou estas tradições dos sumérios, que é um povo, é uma das civilizações mais antigas, a mais antiga conhecida. Antes da Babilónia, temos a civilização suméria, ali na Mesopotâmia, na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, por ali, nas regiões que são hoje ali do Iraque, da Síria, um pedacinho da Argélia, da Tunísia, por ali. Bem, e a serpente onde é que vem? Porque é que ela aparece ali, então no cajado? O que é que ela simboliza? Não esqueçais que eu vos disse que Deus, quando fala com Moisés e manda colocar lá a serpente, que ele faça a cabeça da serpente e coloca lá em cima, ele quer falar ao povo, ele quer que o povo entenda uma mensagem. A mensagem é: olhai para ali, porque eu curar-vos-ei. Tende fé em mim. Quando olhares para a serpente, tende fé que o vosso Deus vos curará. Porquê? Porque a serpente, por isto é que eu vim com esta história toda, de Moisés ser tido e amado e protegido como filho do faraó, ter tido conhecimento de todos aqueles tipos religiosos, daquelas tradições locais politeístas, e depois da Babilónia e depois também da Suméria. Porquê? Porque havia um Deus que se chamava Ea. Ea. Na tradição da Babilónia. E esse Deus Ea simbolizava o quê? A água quente, fervente quase, tida como, mais tarde, como uma água que se transforma dessa quentura inicial vulcânica numa água doce, que eles chamam a água doce primordial da criação. Isto nas tradições religiosas da Babilónia, que são todas elas bebidas por Moisés enquanto filho do faraó mais tarde. Já tem acesso a isto. Bem, e esse Deus da criação, segundo os babilónios, era Ea, que vivia onde? Debaixo da terra. Então, a cobra, a serpente era o quê? Era de todos os animais, depois da queda, antes da queda ela voava, no jardim do Éden. Depois da queda, Deus ordena que ela vai ter que rastejar. Bem, nestas tradições, depois, a cobra rastejando, ela é de todos os animais aquela que tem o ventre tocando a terra debaixo da qual está o Deus da criação. Segundo estas tradições, isto que eu estou dizendo tem nada a ver com o cristianismo, tem a ver com o conhecimento que o povo judeu, que viveu 600 anos no Egito, e Moisés, que foi filho do faraó, filho não consanguíneo, mas filho no amor, tinham conhecimento disto. Então, quando Deus manda fazer aquela cabeça de serpente, colocá-la em cima do cajado e ordena a Moisés que espete o cajado ali na areia para todos verem e que todos olhem para aquela cabeça de serpente, aquele povo judeu, quando olha para a cabeça de serpente, ele tem um segundo apelo, porque Deus diz a Moisés, diz ao povo, que quando olhar para a cabeça da serpente, tenha fé que eu curá-los-ei. Bem, mas o que é que o povo vê? Antes de ter a certeza que Deus vai curar, o que é que eles veem? Naquela cabeça daquela serpente vêm as memórias dos conhecimentos antigos pagãos que eles têm. Eles sabiam que a serpente era um símbolo de cura, era um símbolo de sabedoria. Porquê? Porque ela rastejava com o seu vento, tocando o Deus da criação que vivia debaixo da terra, o tal Deus Ea. E antes do Deus Ea, nos babilónios, há o Deus Enkim, que dá origem, nos sumérios, que dá origem ao Deus Ea. E depois de Deus Ea, mais tarde, há uma coisa que já ouviram falar, um outro Deus, que eu vou chamar Deus Marduk, que vem na Sagrada Escritura. Oh, não é? Muito bem. Pronto. Um dia o Santo Tomás explica isto em detalhe, num contexto, num mosteiro, para entender destas coisas, temos que as conhecer, ver-nos, para percebermos os símbolos, de onde é que eles vêm. O povo judeu sabia que a serpente era, de todos os animais, aquele que era mais próximo, supostamente, do Deus da criação, Deus. Era um Deus que curava, esse Deus é A. Não era o Deus criador, era um Deus sapiente, ele tinha sabedoria. Então a cobra, a serpente, tocava nesse próprio Deus, era mais próximo, na comunhão com esse semideus, digamos assim, das trevas. Mas era a imagem da sabedoria, da cura e de proximidade com esse tal Deus. Então, quando o povo todo olha para a serpente, vê sabedoria, capacidade de cura, então, não, Deus vai curar através da serpente. Entendem?
Eles entendiam as coisas de uma forma ainda muito estranha, não com a clareza que nós temos hoje, não com, ou poderíamos ter se quiséssemos, não em águas limpas. Na altura do Antigo Testamento era tudo muito turvo, por isso, para o povo de Deus, por isso o povo, se a torto e a direito, estava sempre, e a direito e torto, zangado com Deus. E Deus, claro, zangado com o povo. Eles zangavam-se porque queriam cebolas do Egito, porque queriam comida, porque não queriam nada no deserto, porque quando chegam à fronteira da Terra Prometida, ainda Moisés estava vivo, ele envia 10 ou 12 homens de armas e espionar. O que é que se passa naquelas terras? Como é que estão as cidades? Estão ocupados com muitos exércitos? Têm muita comida? Têm pouco? Como é que são os campos? E eles voltam depois. E um deles é Josué e Caleb. E os outros todos, os outros 10, os 12, revoltam-se contra Moisés e contra Deus quando vão inspecionar a Terra Prometida. Antes de ficarem aqueles 40 anos, sabem, não é certo? Pronto, depois disso é que eles ficaram 40 anos. E revoltam-se porquê? Porque, mas aquelas cidades estão cheias de exércitos, nós vamos morrer, não vamos ver os nossos filhos crescer, os nossos filhos, se formos invadir a Judeia, a Galileia, hoje que é Israel, não é? Nós morremos lá. E os nossos filhos e as nossas mulheres vão ser feitas prisioneiras por eles que eles vão vencer. Vamos vencer, eles são mais poderosos do que nós. E Deus tinha dito ao povo de Israel, através de Moisés, aquela é a vossa terra prometida, onde corre o leite e o mel. E Josué e Caleb trazem um ramo de videira com um cacho gigantesco, enfim, uns 2 ou 3 quilos, e mel da abelha. Era verdade tudo isso. Só que eles esqueceram de Deus, esqueceram-se de Deus. Pensaram só na espada deles, uma espada contra 3 espadas. Bem, 3 espadas contra uma espada minha, vou morrer, possivelmente. Esqueceram que Deus não estava com eles, e com Deus, e com eles e por eles. E abandonam Deus. E é quando Deus lhes diz a Moisés para dizer ao povo, não entrareis na terra prometida, toda esta geração não entrará, morrerá no deserto. E aqueles filhos que eles diziam que seriam feitos cativos, e as mulheres vão ser feitas cativas, os nossos filhos vão ser feitos cativos, prisioneiros. Esses são os filhos que andam no deserto, aqueles 40 anos, e são os que entram na terra prometida. A geração que acusou Deus de que era melhor voltar para o Egito, porque iam morrer todos se tentassem conquistar Israel, esses são os que morrem no deserto. São aqueles que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança. São aqueles que não têm esperança. São aqueles que não acreditam no amor. São aqueles que não creem que a generosidade humana que nós temos tem que ser enraizada na generosidade divina. E a generosidade divina vem da cruz. O Senhor, para aceitar o convite de seu Pai, a propósito do Evangelho de hoje, ele teve que ser generoso. Generoso porquê? Porque ele teve que ultrapassar todos os medos. E Cristo tinha medos humanos como qualquer homem e mulher. Ele tinha natureza humana como a nossa. O que Cristo não tinha, e nós temos e praticamos, é pecados. O Senhor só não herdou nem nenhum pecado, nem praticou nenhum dos pecados que nós praticamos. O Senhor pagou naquilo que é o potencial do género humano, no melhor que a humanidade tem, e é nesse melhor que a humanidade tem que Deus quer investir todo o amor que nos tem e que nós deixemos que Ele invista em nós, que são as virtudes. Amar, perdoar, jejuar em prol dos outros, ser generoso, ir lá quando visitar aqueles que estão enfermos na prisão, enfim, doentes. E o Senhor pega nessas virtudes todas que nós esquecemos, porque nós perdemos tempo a investir na asneira. Nós perdemos tempo na desgraça. Perdemos tempo na ausência. Entregamos à ausência, entregamos ao distanciamento dos outros, entregamos-nos à maldicência em vez de nos entregarmos a amar. Bem, Cristo não investe em nada disso. Cristo só investe nas virtudes. Então, Ele é o virtuoso máximo. Cristo eleva todas as virtudes humanas ao cimo de cada montanha. Se cada virtude fosse uma montanha, o Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, teria levado até o topo da montanha, arrastando com Ele a virtude do amor, da generosidade, do perdão, num seu apogeu. Até à plenitude. Plenitude significa aquilo que é sem falha alguma. Uma coisa à qual falta qualquer coisa não é plena. Mas Cristo foi pleno em todas as virtudes. E a maior de todas as virtudes
no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo e no tempo de hoje, é o amor. E ninguém viveu o amor com a intensidade, com a profundidade, com a entrega, no compromisso, sem falhas, como Cristo o fez por nós. Por isto, voltando ao início do Evangelho de hoje, para terminarmos, este é o Evangelho do amor. Porque o Pai não envia um anjo, um serafim, no lugar de seu filho. Envia o Filho. E ele só tem um, por isso se chama Filho unigênito, quer dizer único. Unigênito ou único é a mesma coisa, para entendermos. Envia o único Filho que ele tem. E mata-me. Já sabemos o que aconteceu. O Senhor vai para a cruz, anda na pregação pública, ninguém o ouve, todas aquelas multidões na cruz, está lá ninguém, como hoje na igreja. Estamos aqui meia dúzia. Na cruz, ainda havia menos. Ainda estamos mais aqui hoje do que na cruz. Quando o Senhor foi crucificado, estavam lá 3. Mulheres e João. Só, mais nada. Vede, era o próprio Deus encarnado. Do que nos queixamos nós? De nada. E de tudo. Não nos podemos queixar de nada e devemos nos queixar de não sermos, se calhar, nós próprios. Eu, começando por mim. Se eu fosse melhor metropolita, o povo estaria mais presente. As coisas começam por mim, possivelmente. Talvez pelo nosso clero, antes do nosso clero, pelos nossos arcebispos, bispos, e culpa minha outra vez. Se calhar não somos muito apelativos, se calhar não somos muito bons exemplos para os fiéis, por isso eles não vêm, não encontram em nós a imagem de Cristo, que está no ícone. Se calhar não chega, só está no ícone. No ícone. Bem, para vos dizer, orai pelos vossos irmãos e irmãs, como Cristo orou na cruz por todos nós. Como o Senhor amou, amemos nós, aqueles que ainda não aprenderam a amar. Mas não amemos os que não aprenderam a amar porque somos melhores do que eles. Não amemos com arrogância. Se o nosso amor servir de exemplo para alguém ou para alguma coisa, que seja um amor todo ele transportado numa barca de humildade. Quem faz hoje melhor, não é talvez porque seja melhor do que alguns dos outros que não fazem ainda. Talvez porque os outros não aprenderam. Quando aprenderem, saberão amar e conseguirão amar mais do que nós. E serem mais generosos do que nós, estarem mais presentes do que nós. Se calhar ainda não aprenderam. Se calhar nós não soubemos ensinar. Como eu disse, se calhar eu não fui, nem nós. Um exemplo podíamos ser. Mas ainda não estamos mortos. Por isso, podemos melhorar, começando por mim. Que o Senhor vos proteja e guarde, vos abençoe e anime em cada dia das vossas vidas. Amém. Glória a Deus, nosso Deus e nossa esperança.